Então, muito boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. É uma bênção muito grande poder estar aqui com Es una vocês. bendición estar con vosotros E também de grande responsabilidade. y una gran responsabilidad. Falar para pastores Hablar para pastores é claramente muito mais es complicado mucho complicado. do Muy que falar para as complicado. ovelhas. Do que hablar para ovejas. A minha mulher, a minha esposa, a Nana, Nana, como já foi dito, nós temos dois filhos, como ya fue dicho, tenemos dos hijos. um com 43 Uno anos, tiene 43 a años outra tem 33, y Ruth tiene 33. temos 5 netos, 5 nietos, dois do meu filho, dos del Bruno, del hijo, duas chicas y dos chicas. Duas e, chicas. e três meninos, E três três- crianças da Ruth. Y 3 meninos de Ruth. Meninos, Sim. no. Niños, 3 niños de Ruth. Oh, mi mujer me Ah, tiene que imagina. Ah, como foi dito, já tenho 49 anos de vida cristã. Como foi dicho, eu já tenho 49 anos de vida cristiana. Ah, fui professor de educação física, Meu primeiro trabalho foi professor de educação física. trabalhávamos com crianças Trabalhava com niños. e depois deixei o trabalho letivo Depois deixei o trabalho lectivo para trabalhar com todas as idades. Né? para trabalhar com todas as idades. Costumo dizer que o meu trabalho tem sido trabalhar com pessoas, Só dizer que meu trabalho ha sido trabalhar sempre com pessoas, com os comportamentos humanos. Né? com os comportamentos humanos. E o mais difícil tem sido trabalhar mesmo comigo mesmo. E o mais difícil é trabalhar comigo mesmo. Então, eu gostaria de falar. Eu gosto de dar temas às minhas mensagens. Sim, a mim me gusta dar títulos a minhas prédicas E para pastores também gosto. e para pastores também. Quero falar sobre tensões no ministério. Quero falar sobre tensões no ministério. Tensão, sim, Tensão. tensão, Tensões. tensões no ministério. Claro. O ministério tem sempre tensões. O ministério sempre tem tensões. Um pastor nunca está satisfeito com nada. Pastor nunca está satisfeito com nada. Ele sempre quer mais. Sempre quer mais. Sempre quer mais. Sempre quer mais. Se Deus der 200 pessoas, Se Deus te dá 200 pessoas, ele não são bem, são 300. não, eu quero 300. Se alcançar 300, Quando chega a 300, são 500. quero 500. Se Deus suprir uma necessidade de uma casa, Se Deus te supre uma necessidade que tinhas em uma casa, começamos a pensar na próxima quer outra casa. e assim E sucessivamente. assim, Sempre estamos nesta tensão ministerial. sempre temos esta tensão Há ministerial. um texto, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 16, Timoteo 4:16. diz assim, eu vou, queres ler? Sim. Então, eu vou ler em espanhol já que Dá. primeiro, olha, estou em Timóteo, incrível, hein? Só mudar a versão aqui. El 16, 4:16 diz assim: Tem cuidado de tu conduta e de tu enseñança. Persevera em todo ello, porque assim te salvarás a ti mesmo e a los que te escuchen. E depois el 12 que diz que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor y pureza. Obrigado. Durante muito tempo eu conheci o Caleb num ministério que se chamava Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Sí, he conocido a Caleb quando estávamos en un ministerio que se llamaba MAP, Ministerio de Apoyo a Pastores e Iglesias, Há 25 anos. 25 anos atrás. É verdade. E foi de grande bênção para a nossa vida, para a minha vida em especial, E este ministério foi de grande bendição para a minha vida, em especial, porque tratava de pastorear pastores, cuidar de pastores. porque o intuito era pastorear pastores.
Aqui há muitos anos, mesmo eu li numa revista Forbes, a revista Forbes, Há muitos anos atrás he leído em uma revista que se chama Forbes, diz que é uma revista de caráter americano, uma revista americana de caráter e secular, vinha um trabalho muito interessante sobre o stress em todas as profissões. e havia uma reportagem interessante sobre o estresse em todas as profissões. E aquela que vinha em primeiro lugar, E aquela que vinha em primeiro lugar como mais estressante era dos pastores. era o de pastor. Porquê? Eles explicavam. Ele explicava o porquê. É que os pastores é estressante porque têm que fazer com que as pessoas se levantem. É que ser pastor se trata de fazer com que as pessoas se levantem Em todas as épocas do ano, em todas as épocas com do ano, frio, com muito frio, com com frio, calor, com muito frio, com calor, para o irem ouvir. para irem à igreja ouvir E não pagam nada. e não pagam nada. Pelo contrário, tem que fazer com que as pessoas ainda sustentem o ministério. Ao contrário, tem que fazer com que esta gente sustenga o ministério. Ou seja, tem que fazer com que as pessoas estejam sempre motivadas, Ou seja, tem que fazer com que a gente esteja sempre motivada, inspirada inspirada para fazer aquilo que fazem. para ser o que fazem. Isto é um trabalho pastoral, então dá muito stress. Este é o trabalho pastoral e isto traz muito estresse. Então, aqui nesta partilha que eu quero fazer, Então, em esta palavra que quero compartilhar, há tempos eu conversava com um amigo e nós decidimos chamar a isto Teologia de Autocuidado. há tempo he hablado com um amigo e hemos decidido chamar este texto, este estudo de teologia de autocuidado. De autocuidado. Quem viaja aqui de avião? Quem viaja de avião aqui? Eu viajo muitas vezes, né? Eu hago este viagem muitas vezes. E em todas as viagens Em todos os viagens. vem aquela parte que a gente já não liga, que é aquela parte em que os hospedeiros estão a dizer o que devemos fazer. Vem aquela parte que já nem prestamos atenção, que a Alguns até azafata estão a ler explica o o que jornal. fazer, o que não fazer. Muitos, incluso, estão lendo o periódico ou assim. Último ver na clase não sei. E então há uma parte lá que eu já reparei com cuidado, que é: Há uma parte que eu prestei muita atenção. se tiver a haver uma possibilidade de acidente, Se houver alguma possibilidade de acidente, a máscara vai a cair. mascarilha cai E a primeira pessoa que tem que pôr a máscara, e tem que pôr primeiro a máscara em. se havendo crianças ao Se nosso há lado, se há niños, os primeiros a receber a mascarilha és tu são. e não as crianças. Deve ser o adulto e não as crianças. Porquê? Porque tu é que vais salvar as crianças a seguir. Porque tu és que vai cuidar da criança a seguir. A seguir, então tu tens que salvar a ti próprio Tu tienes que salvar a ti próprio para poder salvar as crianças. para depois salvar os niños. Então eu sempre olho ao meu lado a ver se há alguma criança. Eu sempre miro ao meu lado a ver se há algum ninho Há sempre adultos. e sempre há Mas adultos. porque os meus ninhos já estão crescidos, não é? Sim. Então, ou seja, de alguma maneira, o apóstolo Paulo, quando está aqui a falar sobre isto. De alguma maneira, o apóstolo Pablo, quando habla, está a falar Timóteo. sobre isto a Timóteo. Tem cuidado Timoteo, tiene cuidado de ti mesmo de ti mesmo e da doutrina. e de la doutrina. Persevera nestas coisas. Persevera em estas Ou coisas. seja, guarda estas Ou coisas. seja, guarda bem estas Segura coisas. bem estas coisas. Segura bem estas coisas. Tem cuidado de ti mesmo, Tiene cuidado de ti da mesmo, tua pessoa de tu pessoa e da doutrina. e de la E doutrina. depois diz assim: porque se fizeres isto, E depois disse: se hicieres isto, te salvarás a ti mesmo, salvará a ti mesmo tanto como aos que te ouvem. e a los demás. Ou seja, tu tens que salvar em primeiro lugar a ti mesmo, Ou seja, tu tienes que salvar em primeiro lugar a ti mesmo para estares em condições para estar em condições de salvar de os outros que salvar estão a ao los teu demás, lado, que estão- os que te ouvem, os que te ouvem, os que te veem. os que te vi, te observam. miram, te observam. Daqui, Timóteo ele escreve também: Timoteo, seu exemplo, ele escreve também, se el seu exemplo, exemplo, não é?
ou seja, a referência ser la referencia dos fiéis, de los ou fieles, seja, dos que te ouvem, de los que te oyen, na palavra, en la na palabra, conduta, en la conduta, no amor, en el amor, no espírito, en el espíritu, na fé en la fe e na pureza. y en la pureza. Então, há coisas no ministério que nós nunca vamos poder resolver. Hay cosas en el ministerio que nunca vamos a poder resolver. Elas estão sempre em tensão. Ellas están en tensión constante. O ministério é feito disto. El ministerio es hecho de esto. No ministério nada é contra nada, En el ministerio nadie es contra nadie, tudo se gera, tudo se administra. nada es contra nada, todo es posible administrar. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. Yo que voy a eu- dar unos exemplos meus no lidar com outros pastores. ejemplos personales en lidar con otros Há pastores. sempre uma tensão entre visão e provisão. Hay siempre una tensión entre visión y provisión. Há sempre uma tensão doutrinária entre a teologia arminianista e calvinista. Hay siempre una tensión entre los arminianos y los calvinistas. Não é verdade? Ficamos aqui nos debates. Há sempre uma tensão entre perdão e reconciliação. Hay una tensión entre perdón y reconciliación. Há sempre uma tensão entre o orgânico e institucional. Hay una tensión entre el orgánico y el institucional. Eu conheço pastores que são meramente orgânicos. Yo conozco pastores que son muy orgánicos. Eu conheço pessoas que são meramente institucionais. Y conozco pastores que son solamente institucionales. E nós conversamos muitas vezes sobre Y isto, hablamos muchas veces sobre esto. apresentamos as nossas razões Presentamos nuestras razones e nunca ninguém tem razão. y nunca nadie tiene razón. Todos temos. Todos Todos tienen temos un poco razões. de razón. Entre a estrutura e a cultura, Entre la estructura y la cultura, entre a fé e a razão, entre fe y razón, entre a contemplação e a ação. entre contemplación y acción. Há pastores que são muito da Hay contemplação. pastores que son de contemplar mucho. Eu, por exemplo, sou mais da ação. Yo soy más de actuar, E de conciliar estas acción. duas coisas é sempre Y mais conciliar complicado. esas dos cosas es Há sempre uma complicado. tensão entre aquilo que é o espiritual e o material. Hay una tensión entre el espiritual y el material, Há sempre uma tensão que é o natural e o sobrenatural. entre el natural y el sobrenatural. E entre o não e o sim. Entre no y sí. Quando dizer não Cuando hablar no e quando dizer y sim. cuando contestar sí. E às vezes ficamos confusos Y a veces nos confundimos quando temos que dizer não. cuando, E você? cuando Y tenemos tenemos que dizer sim. no. E às vezes apetece-nos dizer não Y a veces apetece nos decir no e dizemos nim. y decimos ni. Ni. Há esta tensão permanente que nós temos, não é? Há sempre esta tensão. Siempre hay esta tensión en nuestra vida ministerial. Estas coisas sempre existiram na vida ministerial Estas cosas siempre fueron así, e sempre vão continuar a existir. siempre vão ser. Elas não se vão resolver, não? Ellas no se vão resolver. Elas administram-se, Ellas deben ser administradas, lidadas, Obrigada. lidiadas. elas gerem-se com sabedoria, com maturidade. Sí, con sabiduría y maturidad es posible gerir esto. Então, o ministério necessita de um ministro saudável. El ministerio necesita de un ministro saludable. Há muitos ministros, Hay muchos ministros, muitos mesmo, muchos mesmo, mas não há muitos ministros saudáveis. pero hay pocos que están saludables. E o ministério precisa de ministros saudáveis. El ministerio, la iglesia necesita de pastores saludables. Vamos ver algumas coisas importantes sobre aquilo que nos pode tornar, ou que são importantes fazermos para sermos saudáveis. Voy a hablar sobre algunos puntos que es interesante hacermos para tener una vida saludable. Em primeiro lugar, o ministro está sempre ocupado. En primer lugar, el ministro está siempre liado, ocupado. Aquilo que eu noto, e já são muitos anos de ministério pastoral, Lo que he percibido en este tiempo, largo tiempo de ministerio pastoral, o ministro perde a noção da fronteira el ministro pierde la atención o la percepción de la frontera, del límite, de quando parar, de cuándo parar, de quando estar sozinho, de cuándo estar solo, de quando descansar, de cuándo debe descansar. dizer assim, vou parar. Voy a parar. Ele não tem, ele perde esta noção. Él pierde esta noción.
Porque ele está sempre ocupado. porque está sempre liado. E se ele não estiver ocupado, E se ele não está ocupado, ele começa a ter espasmos musculares. parece que começa a ter um ataque, porque não tem o que fazer. Ele tem necessidade de arranjar Tem necessidade sempre de buscar algo para fazer. Já aconteceu comigo, não é? Eu, se estiver sozinho em casa, parado, não é? Já ocorreu comigo de estar só em Muitas casa, vezes. parado, muitas vezes. E eu, de repente, dizia, eu tenho que telefonar a alguém. Ai, eu tenho que chamar esta Eu pessoa. tenho que chamar aquela Eu pessoa. tenho que chamar esta pessoa. Eu vou fazer isto ou Eu vou aquilo. fazer isto. Porque nós temos essa... faz parte de nós. Quer ser parte de nossa. Então, primeiro, precisamos ter um tempo sozinhos. Primeiro, necessitamos ter tempo solos. Sermos solas. intencionais Sermos intencionais de ter um tempo sozinhos. de ter um tempo a solas. Estar sozinhos Estar solo não significa ser sofrer de solidão, não é não isso. significa sofrer Soledad. soledad. Mas ter um tempo de prática de solitude. Pero ter um tempo de prática de solitude. A solidão é uma doença, não é? Soledad é uma Terrível. é terrível Eu- nas grandes cidades. Então, Eu conheço pessoas que sofrem de solidão, mesmo estando rodeadas de muita gente. eu conheço gente que mesmo rodeada de muitas pessoas estão com soledad. Elas sentem-se sozinhas no mundo. Se sentem solas. Então, nós precisamos estar sozinhos, mas numa perspectiva de solitude. Nós outros necessitamos estar solos, estou dizendo, pero em uma perspectiva de solitude. De estar comigo mesmo, não é? Estar comigo mesmo, Não fazer nada. não fazer nada, Só comigo. só não é? comigo. Só comigo. Estar sozinhos, muitas vezes, Estar solos, muitas vezes, leva-nos a tomar decisões importantes nos leva a tomar decisões importantes. e alinhar ou fazer com que isso concorde com a decisão que nós tomamos. E alienar nossa decisão, Alinhar, né? Alinhar alinhar nossa decisão com aquilo que nós acabamos de tomar. Porque nós tomamos decisões múltiplas, não é? que nós Múltiplas. tomamos muitas Estamos sempre a decisões. tomar decisões. Nós Sempre. temos... Eu, quando fui pastor, tinha uma igreja com... Tu conheceste? Com Tinha mais de uma igreja 400 com mais de pessoas. 400 E eu pessoas. tinha que estar todos os dias, eu tinha que tomar Eu tinha decisões. que tomar muitas Todos os decisões. dias eu tinha que todos tomar os dias. decisões. Eu tinha que tomar decisões por causa da vida das pessoas. Tinha que tomar decisões Eu por tinha que- algumas pessoas, Eu tinha que tomar decisões por causa de gestão administrativa e por causa de financeira. administração financeira, Eu tinha que tomar administrativa da decisões por igreja. causa da liderança da igreja. Tinha que tomar decisões por causa do liderazgo, Tinha que tomar decisões por causa da equipa por pastoral. causa da equipa pastoral. Eu sempre tinha que tomar decisões. Sempre tinha que tomar decisões. Agora, tem aqui um problema. Mas há um problema. É que aquilo que muda as coisas não é a decisão em si, Aquilo que cambia as coisas não é a decisão em mas si, é o estarmos comprometidos é estarmos compromissados com a decisão que tomamos. com a decisão que hemos acabado de tomar. Eu falhei algumas vezes Eu he falhado algumas vezes porque eu tomei decisões porque he tomado decisões que eu pensava corretas que eu entendia que eram corretas e eram corretas, e eram, mas eu não fui constante nas decisões. mas eu não fui constante em aquela decisão. Não sei se está entendendo. Não sei se entende. Não é? Não somos constantes, ou seja, nós muitas vezes tomamos uma decisão e dizemos, vai ser assim. É decir, muitas vezes tomamos uma decisão e dizemos, vai ser assim. Sei lá, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Durante este ano, Durante este ano, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou despertar às 6 da manhã. vou orar, Vou orar. todos os dias às 6 da Todo dia manhã, às 6 da manhã. até às 7 da manhã, ou às 8 da Às manhã. 7 ou 8 da manhã. Cumprimos o primeiro mês, Cumprimos o primeiro mês. no segundo mês mais ou menos, No segundo, vai que vai. no terceiro menos, No terceiro menos. e no quarto já não há nada. Ou seja, é um exemplo, né? Se calhar extremado, mas que É um reflete, exemplo extremo, mas que acontece muitas vezes ocorre muitas vezes. que nós pastores não somos Nós outros pastores comprometidos não somos com as nossas compromissados com próprias nossas próprias decisões. decisões. E quando estamos à frente de liderança e de equipas, Quando estamos à frente de um liderazgo, de uma equipa, nós dizemos, este ano vamos fazer isto, hablamos, este ano vamos fazer isto. este mês vamos fazer Este assim. mês vamos fazer assim.
Mas depois nós não somos comprometidos com aquilo que... não nos comprometemos nós outros mesmos com aquela E isso é mau. Isso é muito mal. Nós às vezes tomamos decisões certas. Nós às vezes tomamos a decisão correta. Elas estão certas. Estão corretas. Só tem um problema. É que nós não estamos preparados que não estamos preparados para as decisões que nós tomamos. Para as decisões que acabamos. E aquilo que faz a diferença é nós tomarmos as decisões certas. E o que faz a diferença é tomar a decisão correta. Mas prepararmos para as decisões que nós vamos tomar. E nos prepararmos para esta decisão que vamos tomar. Porque isso vai obrigar a muito sacrifício. Porque isto vai obrigar a sacrifício. Eu lembro que uma vez fiz uma mudança. Eu me acordo de uma vez que hizo um câmbio. Uma mudança importante, estrutural. Muito importante na estrutura da igreja. Nós mudamos de instalações. Hemos cambiado de uma instalação que era nossa, patrimônio nosso. Própria nossa. Que tinha 140 Pero lugares. Cabiam aí 140 pessoas. Mas a igreja encheu. A igreja cresceu muito. E depois tivemos que mudar. Tivemos que mudar para Fomos para uma com 240 e poucos lugares. Fomos para um local onde cabia 240 onde pessoas. estivemos Onde estivemos por 3 anos. 3 anos e fazíamos 2 reuniões. E hacíamos 2 reuniões. E fazer 2 reuniões não é a mesma coisa que fazer uma. E fazer 2 reuniões não é o mesmo que fazer uma. Muito mais, implica uma logística maior. Implica uma logística muito de músicos, de assistentes, predicadores, tudo isso, né? Já adelantou. Mas nas instalações antigas era patrimônio nosso. Sim, as instalações antigas eram nosso próprio edifício. Não tinha despesas. Não havia despesas. Mudámos para outro edifício que era este novo edifício com mais lugares. Tivemos que começar a pagar. Teriam que começar a pagar. Isso começou a custar. Isto foi câmbio foi drástico. Difícil. Tivemos 3 anos, a igreja continuou a crescer. A igreja seguiu crescendo. E depois tivemos que mudar outra vez. E depois cambiamos outra vez. Fomos para onde agora nós estamos. Fomos para o lugar onde estamos hoje. Que tem e aí cabe 800 pessoas. E aí cabe 800 pessoas. E tivemos que passar de 1.500 euros que tínhamos de então, aluguer. se pagávamos antes 1.500 em lugar de 240 pessoas. Fomos pagar na altura 5.500. Fomos pagar 5.500. Tivemos que fazer obras. Tivemos que fazer reforma em local. Equipar. Poner equipos. Ou seja, uma obra que nos custou qualquer coisa como 400 mil euros. A obra e naquela altura nos custou 400 mil euros há 20 anos. Ou seja, todos os meus colegas, os pastores, todos os meus amigos, vamos mudar, precisamos mudar, os crentes, os ovelhas, isto está cheio, está lleno. E eu quando os levei para aquilo, lá para... Quando eu os levei para este lugar, vocês estão cientes do que isso significa? Têm consciência de lo que significa? O Senhor vai nos ajudar. O Senhor nos ajudará. O único que estava mesmo atrapalhado era eu. O único que estava preocupadíssimo era eu. Que era eu que ia ter que pagar as contas. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Ou seja, todos reconhecíamos que precisávamos mudar. Todos reconhecíamos que necessitávamos cambiar. Mas nós não tínhamos consciência. Mas não teníamos consciência do que era mudar. De lo que não estávamos preparados para mudar. E isso custou muito. Isto custou muito. Houve pessoas que abandonaram. Houve pessoas que deixaram a igreja. Houve pessoas que quando fomos falar, disseram, pastor, estamos agora aqui mesmo, olha, estamos mesmo atrás de si. Outros falaram, pastor, estou contigo e foi atrás, suportando. Eles ficaram tão atrás. Quedaram tão atrás. Que nunca mais os vi. De tão atrás que eles estavam. Detrás que se quedaram. Temos que aprender a lidar. Isto também é preparar-nos. Saber que quando temos mudanças mais desafiadoras. Saber que quando temos câmbios mais desafiadores. Há perdas. Há perdas. Há perdas. Há ganhos. Há ganância, mas há perdas. Há perdas. E às vezes nós não estamos preparados para as perdas. Não estamos preparados para as perdas. Estamos preparados, queremos os ganhos. Queremos a ganância, mas não percebemos que para chegar aos ganhos, não percebemos que para chegar até aí, temos que ter um plano.
Temos que ter um plano. Temos que estar preparados. Temos que estar preparados. E dentro desse plano, E dentro deste plano, temos que ter a consciência que vai haver perdas. temos que reconhecer Eu que tive vai perdas. haver Eu perdas. tive Eu he perdas. tenido perdas. Quando tomamos decisões, Quando nós outros tomamos decisões, a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que ocorre, no meu caso eu tinha e tenho, agora eu passei o pastorado, né? no meu caso eu teria, Graças a Deus, aleluia. que agora já não tenho porque passei o Passei relevo, os el problemas, bastón, tá passei bom. os problemas. Oh, aleluia! Mas a primeira coisa afetava a própria equipa. A primeira coisa é que afetava a própria equipa. O que eu fazia sempre era, reunia sempre a equipa, Eu reunia a equipa dizer assim, olha, e dizia assim, mira, isto vai custar-nos a nós. isto vai custar muito a nós. Não sei se vocês têm consciência Não que isto sei vai se custar-nos. vosotros se Isto han vai- enterado que isto vai exigir Isto vai exigir muito de nós. muito de nós. E nós temos que ser o exemplo. E nós outros temos que ser Nós temos que aprender com isto. temos que aprender com isso. Nós temos que ser o exemplo para as Temos que pessoas. ser o exemplo para as pessoas. Porque se as pessoas não virem a nós o Porque exemplo, se as pessoas não virem em nós outros o exemplo, então elas não nos vão acompanhar. então também. não nos acompanharão. A segunda coisa que eu A segunda coisa que quero é dizer lidarmos com os nossos stresses é interiores. lidiar com nossos estresses interiores. Há stress bom Há estresse e há bom stress mau. e há estresse Né? mau. Se falarmos com os psicólogos, eles vão dizer nós temos stress bom Los psicólogos dicen que tenemos el estrés bueno e temos o stress mau. y el estrés malo. Pronto. Vamos ver então. O stress El estrés é um companheiro diário de um pastor. es el compañero diario de un pastor. Não tem como. No hay, Não há como no hay fugir como- disto. no hay como huir. A questão é, uma das capacidades de um pastor é saber lidar Una de las capacidades de un pastor es saber lidiar com o stress. con el estrés. Porque o stress sempre vai existir. Porque el estrés va a existir. Mas o stress mais perigoso Pero el estrés más é peligroso o que vem de dentro de es nós. el que viene de adentro de nosotros. Quanto menos for o stress interior, Cuanto más pequeño eu já for el vou falar da estrés diferença interior, melhor estamos preparados mejor estamos preparados para lidar com o stress para externo. lidiar con el Aquilo que vem estrés fora. que viene de fuera. Aprender a lidar com o stress externo Aprender a lidiar con el estrés Estrés externo sem deixar que isso afete o sin stress dejar que interno. esto afecte mi estrés interno. Por exemplo, eu vou dar aqui, vou falar sobre stress interno. Fontes Voy a de hablar de stress interno fuentes de estrés interno que os pastores têm muitas vezes. que los pastores tienen, Expectativas irrealistas. expectativas irreales. Os pastores confundem fé Los pastores confunden fe com expectativas con irrealistas. expectativas irrealistas. Eles não conseguem ter uma linha divisória Ellos no conseguem separar entre visão entre visión e delírio. y delirio. Não conseguem, eles não conseguem ter, porque para eles visão e delírio é igual. Porque para ellos visión y delirio Aquilo é igual. es igual. Não, eles só trocam as palavras. Eles só cambiam as palavras. Mas visão e delírio é igual. Não é? Es igual. Os maiores problemas que eu tenho visto nas lideranças Los problemas más grandes que tengo visto é en que liderazgo eles confundem visão es que ellos confunden visión com delírio. con delirio. Chamam sonho de Deus, Son- a es visão. un sueño de Dios, É a una visão visión de Deus, de e, dá, dá, Dios. dá. E depois aquilo E não, depois não aquilo acontece nada, no ocurre, tá, e eles entram em depressão, ellos entran en depresión, estrés. en estrés, ficam neuróticos, ficam neuróticos, doentes, enfermos, porque eles estavam, olha, eles estavam Eles em estavam delírio em puro, delírio puro. puro, né? Em delírio. Outra questão é emoções negativas. Otra cuestión son las emociones negativas. Quando lidamos com stress exterior, Cuando lidamos con el estrés exterior, isso tem a capacidade de provocar uma emoção negativa em nós. este estrés exterior tiene la capacidad de Provocar provocar uma emoção negativa em emoción nós. negativa en nosotros. Vou dar um exemplo. Voy a dar un ejemplo. Os pastores sofrem muitas ofensas. Los pastores sufren muchas ofensas. Vocês pastoreiam pessoas, não é? Vosotros pastorean personas, ¿no? Vocês já sofreram ofensas. Vosotros ya fueron ofendidos.
Vai até lá. Já sofreram ofensas, não é? Foram ofendidos, Pronto. De coisas que eles dizem que a gente disse e fez Coisas que eles muitas vezes dizem que hemos hecho ou e hablamos que a gente nem sabia. e que nós outros nem Não sabíamos que tínhamos não dito e que sabíamos tínhamos que feito. tínhamos dito isso. Não é? E ficamos ofendidos Nos quedamos ofendidos pelo simples facto por el simples hecho da gente pensar que aquelas pessoas pensam aquilo a de respeito a nós. pensar que esta pessoa pensa isto de mim. Ou seja, a ofensa Ou seja, a ofensa é um sentimento negativo. é um sentimento negativo. Eu fico ofendido. Quedo ofendido. Fico ofendido. Quedo ofendido. Esse é um sentimento negativo. Isto é um sentimento E se eu não negativo. souber lidar com isso, Se eu não sei lidar com isso, isso é uma emoção negativa. isto é uma emoção negativa. Ofender Ofender é uma decisão de quem ofende. é uma decisão de quem ofende. Ofende. Ficar ofendido Quedar Ficar ofendido, ofendido é uma quedar decisão. ofendido é uma decisão minha, é uma decisão minha. certo? Podemos dizer assim, eu nem vou ligar a isso. Eu posso dizer, mira, nem vou me preocupar com Eu isso. às vezes digo à minha mulher, filha, eu nem vou preocupar. Eu às vezes digo à minha mulher, mira, hija, nem me vou a preocupar com Eu nem vou lidar. Ela fica às vezes pior que eu, mas eu digo, filha, não Ela se vai. queda pior que eu digo, As mulheres são nem eu vou me preocupar as mulheres com são isso. mais sensíveis a estas coisas, As mulheres né? são mais sensíveis, Não, porque Não ligues a isso. sigamos. Ok, então, se eu ficar ofendido, Se eu me quedo ofendido, o ofensor, o ofensor, ele está a manipular as minhas emoções. ele está a manipular minhas emoções. As minhas emoções vão ficar alteradas. Minhas emoções se quedarão alteradas, Eu vou ficar possivelmente perturbado, eu vou quedar perturbado, em alto stress. em alto estresse. Então, numa equipa de uma igreja, Em uma equipa, e eu tinha, agora já não tenho, eu tinha uma equipe grande, grande, eu não me deixava, tanto quanto possível, eu não me permitia, tanto quanto possível, ficar marcado quedar marcado, ou deixar que as emoções negativas deixar que as emoções negativas controlassem o meu coração. controlassem meu coração. Não podia ser. Não pode ser. Se não ficarmos fechados para os outros Se quedarmos cerrados às outras e para o que pessoas, Deus quer fazer de novo. Se não ficarmos fechados para os outros se nós outros não quedamos cerrados para os outros, e para o que Deus quer fazer de novo. para o que Deus quer Eu conheço muita gente Eu conosco muita que gente se isola, pastores que se isolam, auto-isola, que se isola, que se absolutamente aísla, assim, sim, isolados, não é? Isolados Por causa das ofensas por dos causa das outros. ofensas de outras pessoas. Ficam isolados. Ficam Eu não quero isolados. mais nada. Ainda bem que eu estou aqui sozinho. Ainda Menos bem que mal eu estou aqui solo, Carolitos, isolado, ainda bem porque- que eu estou aqui, que ninguém me chateia. Porque nada me vai Eu nem perturbar. quero saber disso para nada. Não quero saber disso. Esta pessoa está marcada por uma emoção negativa. Esta pessoa está marcada por uma emoção. Porque o ministério não é feito para nós vivermos sozinhos. Porque o ministério não é para vivermos aislados. É para nós estarmos juntos. É para estarmos juntos, em comunhão. Se tu em estás equipe. sozinho, Se tu estás solo, estás com um problema grave. estás com um problema gravíssimo. Conflitos não resolvidos, por exemplo. Conflitos não resoltos. Num conflito deve-se buscar a reconciliação Em um conflito deve-se sempre buscar a reconciliação. e não quem tem a razão. E não quem tem razão. Geralmente nós procuramos argumentar Normalmente procuramos argumentar num sentido lógico, em um sentido lógico, procurando quem tem razão. procurando mostrar que temos razão. A questão aqui não é quem tem razão. Pero a questão não é quem tem razão. Quem ganha ou quem perde. Quem ganha ou quem perde. Porque se nós entrarmos por este Porque se meio, entrarmos em este jogo, vamos perder todos. vamos perder todos. A questão aqui é nós sabermos viver, A resolvermos os é conflitos, saber resolver os conflitos, lidarmos com eles, lidarmos com eles, sermos adultos maduros, sermos adultos maduros para poder lidar com o conflito e reconciliar. para poder lidar com o conflito e reconciliar. As desculpas que se dão, As excusas que se dão, porque muitas vezes se dá, né? que muitas vezes os equipos se dão uns aos outros, sempre trazem uma razão para o conflito. sempre traz mais lenha Ao fogo. ao fogo. As pessoas têm, a minha experiência enquanto
pastor de uma igreja com centenas de pessoas e com Mi várias experiencia equipes. en el pastoreo de una iglesia con centenas de personas y un equipo grande, As pessoas sempre têm a tendência para trazer para o conflito las personas siempre suelen traer al conflicto a sua explicação emocional. sus explicaciones emocionales. Conflito não se resolve sozinho. Y un conflicto no se resuelve solo, no se solventa solo. Devemos confrontar Debemos confrontar dentro do conflito, dentro del conflicto, mas sem pensar, pero siempre pensando, sem pensar, sin pensar quem tem razão. quién tiene razón. Porque se formos por aqui, Porque si formos por ahí, vai ser muito mal. va a ser muy mal. Vai estar sempre presente quem tem razão. Sempre vai estar presente quem tem razão. Isto é um pouco como no nosso casamento, não é? Isso é um pouco como no matrimônio, né? Já estou casado com a minha esposa há 43 Estou anos. casado com Nana há 43 anos. E Mira que conflito. Já surgiu conflito. Primeiro conflito. Quem é que tem razão? Quem tem razão? Mas ela tem sempre razão. De facto, ela tem sempre razão. Homem não. Ai, homem ou não é homem? Ela tem Muy bien, muy bien. Ou seja, falarmos dos nossos stresses com alguém Ou seja, falarmos de nossos estresse com é alguém muito importante. é muito importante. Eu tenho amigos Eu tenho amigos, e sempre tive amigos sempre he tenido, com quem eu falei com os sobre os meus quais stresses. podia falar de meus estresses. De stresses que eu às vezes tinha na minha família, Stresses com a que às minha, vezes com a teria minha família, em minha família, com minha stresses que eu família, tinha no ministério, estresse que tinha no ministério, stresses que eu tinha comigo mesmo, estresse que tinha comigo mesmo, conflitos interiores. conflitos interiores. E então eu tinha amigos, Então, tinha amigos. tínhamos um grupo de amigos de 12 pastores. Tínhamos um grupo de 12 pastores amigos. E tínhamos um compromisso de 15 em 15 dias às segundas-feiras, E tínhamos um compromisso de a cada 15 dias, a los lunes, e durante 10 anos e durante 10 anos. nós reuníamos os Nos 12 reuníamos os 12 para nós falarmos sobre os nossos stresses. para falarmos sobre nossos conflitos, nossos Claro, estresses. quem falava mais era eu. Claro, quem falava mais era eu. Era mais... Mas era que dormia melhor depois. Pero depois dormia melhor que os Os outros que não falavam, dormiam Os outros mal. que não falavam, Dormiam mal. Ficavam a pensar. quedavam pensando. Claro, estou a brincar, mas termos amigos com quem falar dos nossos stresses, Pero temos que ter amigos com quem falar daquilo nossos estresses, que nos apoquenta, de lo que nos preocupa, aquilo que são as nossas do que frustrações. são nossas frustrações. É muito importante isso. É muito importante. Eu gosto de ter amigos assim. Eu me gusta ter amigos E eu tenho assim. amigos. Eu e a Nana já tivemos amigos em nossa casa, Nana e eu hemos tenido amigos em nossa casa, amigos mesmo, Amigos daqueles do mesmo, coração, del em quem coração, nós choramos, abrimos o nosso os quais coração choramos, abrimos nosso coração para partilhar sobre os nossos stresses para compartilhar sobre nossos estresses pessoais, personais, familiares, familiares, ministeriais, ministeriais, sei lá, uma série de coisas. uma série de... Terceiro, Terceiro, estamos a falar do pastor saudável. estamos a falar de práticas que trazem saúde aos Exato. pastores. Continuar a crescer. Terceiro é continuar a crescer. No ministério nós devemos crescer. No ministério temos que crescer. Há ministérios que não crescem. Há ministérios que não crescem. Há pessoas que estão no ministério, mas não crescem. Há pessoas que estão no ministério, mas não crescem. É o raquitismo ministerial. É o Raquitismo ministerial. O raquitismo é uma doença. Raquitismo é uma doença, uma enfermidade. É uma enfermidade. Uma pessoa raquítica Uma pessoa raquítica tem que ir ao médico. tem que ir ao médico, O raquítico não cresce. não cresce. E há ministros. Há Há ministérios. ministérios que são raquíticos, Não cresce. não crescem. Precisa ser tratado. Necessita de Certo. tratamento. Um líder deve ter uma fome incrível para crescer. Um líder deve ter um hambre incrível por crescer. Deve ter essa fome, essa sede de Deve ter crescer este no hambre, ministério. esta sede de Ele crescer. deve investir no seu próprio Ele ministério. deve investir em seu próprio ministério. Eu vou ao ginásio. Eu vou ao ginásio.
E é giro porque eu vejo malta nova que lá está. E é interessante porque vejo jovens que aí estão, 22 anos, 22 anos, 23, Eles vão lá, fazem exercícios. eles vão lá fazer seus E exercícios. ao fim do mês eles estão com os E ao músculos fim do assim. mês estão. Eu faço os mesmos Eu hago o exercícios. mesmo, Estou lá 3 anos estou 3 anos, e Nada. só a barriga cresce. só a barriga. Só eu te dou uma O que é que se passa? O que é que se passa? Vocês estão a entender então? Repare, um líder deve ter uma fome enorme para crescer. Um líder deve ter hambre de crescer. Investir no seu poder, no seu Invertir crescimento. em seu crescimento. Eu sempre tive desejo de crescer no Eu ministério. sempre he tenido o desejo de crescer em ministério. Tem uma razão para a qual eu quero crescer. Há uma razão por la qual eu quero Se crescer. eu sou pastor Se eu sou o pastor de uma igreja de uma igreja que tem que tem líderes, líderes, muitos Muitos líderes. líderes. Por exemplo, só para vocês por verem, exemplo, quando só para que eu estava entendam, como pastor, quando eu estava como pastor, só a servir na igreja, solo en el servicio de la iglesia estariam entre volta de 150 a 170 pessoas. havia 150, entre 150 e 170 pessoas. Se aquelas pessoas, bastava 20 ou 30, Se aquelas pessoas, solamente 20 ou 30, por exemplo, pessoal da produção do som, pessoal da produção do sonido, da da música, música, se eles falhassem se eles num falhavam domingo, em um domingo, era uma crise. era uma crise. Era uma crise. Então, eu preciso de crescer. Então, eu necessito crescer, Eu preciso formar liderança. eu preciso formar liderazgo, Fazer discípulos. ser discípulo, Levantar liderança. levantar liderazgo. Se eu não crescer, Se eu não crescer, eu começo a ser uma tampa. eu começo a ser uma tapa. Tampa? Tapa. Uma tampa. Né? Eu começo a ser uma tampa. Ou seja, Eu começo a ser uma tapa. Ou seja, os outros não crescem também. os outros também não Porque eu não estou crescendo. porque eu não estou crescendo. Um dia eu juntei a equipa toda Um dia eu reuni toda a minha equipe e disse-lhes assim, olha, e digo, mira, eu trouxe-vos até aqui. eu los he traído hasta acá. Até aqui. A partir de agora, A partir de agora, eu preciso de crescer também. eu necessito crescer também. Precisamos dar passos em crescimento. Necessitamos dar passos para crescer. Todos juntos. Todos juntos. Porque se eu não crescer e Porque vocês se não eu não crescerem, cresço e vosotros não a crescem, igreja também não vai a crescer. igreja também não cresce. Porque isto é a lei da atração. Isso é a lei da atração. Vai ser igual. Vai ser igual. Por isso é que Paulo diz a Timóteo, ser tu o exemplo dos fiéis. Por isso, Pablo disse a Timoteo, se tu, exemplo de los Tudo é fieles, feito pelo exemplo. tudo é hecho por el ejemplo. Na língua portuguesa há uma expressão que é Em macaquinho de imitação. Em idioma de português, há Un dicho. dicho que é Uma mono macaquinha. de imitação. Mono de E imitação. aqui também. Ou seja, imitar tudo que a outra Imitar pessoa tudo que o outro faz. Por incrível que pareça, o Ministério ministério que parezca, é feito assim. o ministério é hecho pouco assim. Olha, os jovens que nos estão a ouvir, Os jovens que nos eu estão tenho escutando, muitos exemplos, eu ouvi muitas vezes eu he visto muitas vezes dizer, Pastor Carlitos, Pastor Carlitos, eu gostava de pregar. eu gostava de predicar como Pastor Carlitos, Pastor Carlitos, eu gostava de fazer. eu gostava de ser como Eu faz. gostava de fazer assim. Eu gostava de Por ser. exemplo, os músicos, Por exemplo, os músicos, os bateristas, os bateristas, as crianças os ninhos que estão sentadas, que estão em suas silhas, elas querem ir tocar também. elas querem tocar tocar também bateria. Não é? Elas querem tocar bateria, ou seja, há este poder de atração Há este poder de das atração crianças, de los niños, elas querem fazer igual elas querem ser ao igual, que eles veem na lo que referência eles veem, miram do como que é referência, importante para elas. de lo que é importante. Se não houver nada Se não há que nada constitui essa referência, que seja referência, está ali uma tampa. está ali uma tapa. Quarto, Quarto, desenvolver amizades fortes, desenvolver amizades e fortes e saudáveis. saudáveis. Vocês sabem, os pastores têm amizades funcionais. Vosotros sabéis, os pastores têm amistades funcionais. Ou seja, aquilo que eu puder usufruir de ti, Ou seja, o que eu posso aproveitar de ti, ou seja, imaginemos aqui o nosso irmão Segovia. Segovia, tem aqui os livros, e eu vou convidá-lo para almoçar, a ver se
se ele me oferece uns livros. Imagina, conozco a Segovia, sei que é escritor de livros, lo invito a almoçar para ver se me dá os livros. Os livros, isso é uma relação funcional. É uma relação funcional. Mas não é autêntico. Pero não é autêntico. Uma relação de amizade Uma relação de autêntica amistade autêntica não tem este sentido funcional. não tem esse sentido funcional. Pode ser importante, Pode ser importante, mas não está na origem das coisas. pero não está Eu posso criar realmente uma amizade com o nosso querido irmão, Eu posso criar uma amistade dizer, com eu quero ele, ser querido teu amigo. irmão, Olha, quero ser teu amigo. eu quero mesmo ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo. E eu vou aprender com ele. E eu vou aprender Na relação com de ele. amizade, eu vou Claro, aprender nesta com ele. relação de amizade, É ótimo, é amizade, legítimo. aprendemos. É bom que isto É aconteça. legítimo, é bueno. Mas os pastores muitas vezes têm relações baseado naquilo que podem extrair dos outros. Pero há pastores que têm amistade por aquilo que podem sacar de nós. Por exemplo, eu já fui presidente de uma comunhão de igrejas, a fraternal, muito grande. A segunda maior Ahí comunhão la ha dado, ahí la ha dado. Eu fui Que ahí la ha Eu dado. fui presidente da Fraternal, que é a segunda ordem de pastores mais importante na de Aliança Portugal, Evangélica e Portuguesa, a Aliança Evangélica que Portuguesa, representa milhares de pessoas. que representa milhares de clientes. E então, nós na nossa associação, nesta comunhão, nós tínhamos cotas. Então, em esta comunhão, tínhamos que pagar uma cota. Mas havia pastores que não queriam as cotas. Mas havia pastores que não queriam pagar as cotas. Dizia assim, mas o que E é que eu diziam posso assim, usufruir? Quem eu estou enganando? E ele dizia assim, epá, mas aqui não é o que tu podes usufruir, é o que tu Eu podes dizia dar. assim, aqui não é o que tu podes sacar, senão do que É o que tu podes podes dar, ou seja, tu vais investir em ti Tu próprio. vais investir em ti mesmo. Eu tinha a minha equipa de pastores Eu tinha uma equipa de e às de vezes pastores. queríamos ir a uma conferência Queríamos ir a uma conferência. e a conferência tinha uma inscrição. E, claro, havia que pagar uma inscrição para esta conferência. E eles diziam assim, E eles diziam assim, eu não tenho dinheiro. eu não tenho dinheiro. Eu disse, olha, arranja, E eu dizia, busca-te a vida. vai arranjar. Carlitos, mas como é que eu faço? Olha, se tiveres uma coisa prioritária na tua vida e de grande valor, eu garanto que tu vais arranjar. E eu dizia, mira, se tu tienes isto como uma coisa prioritária em tua vida, tu vais conseguir Por exemplo, se tu tiveres um filho recursos. Se tu tienes um filho que vai ter que estudar, que vai ter que estudar, que vai para a faculdade, que vai para a universidade, tu se não tiveres dinheiro, tu se não tienes tu dinheiro, vais arranjar. tu vais conseguir de alguma forma. Porque o teu filho é prioridade. Porque tu hijo es prioridade. E tu vais arranjar. E tu vais conseguir isso. O ministério O ministério é um valor, é um valor, é uma prioridade é da uma nossa prioridade. vida. Também. Não a única, mas Não, também. não a única, pero também. Então é bom tu investir. Então, se é bom que invista Como é que nós fazemos isso? Através de Como uma boa hacemos rede de relacionamento. através de uma boa rede de relacionamento. Os relacionamentos esticam. Os relacionamentos nos fazem com que São como os elásticos. são como é como um elástico que Esticam. Não é? estica. Por exemplo, eu tenho uma caixa de elásticos, há uns mais pequeninos, há outros médios. Eu há tenho outros... umas carritas de goma, aí umas pequenas, outras maiores. E consoante o volume que eu tenho para pôr E de acordo com o volume da coisa que eu tenho nos livros, para eu poner, ponho o elástico. eu pego uma goma e Porque ponho, o elástico porque a goma vai vai manter unido. E nós precisamos de relacionamentos que Nós funcionem outros como temos- elásticos, que nos mantenham, que Devemos nos ter estiquem. relacionamentos que hagam Que como nos, esta goma, eu tive relacionamentos que me esticam, que me eu esticavam. tenho relacionamentos que me alargam, Que me provocam. expandem. Um líder sozinho não vai crescer nunca. Um líder solo não vai crescer. Nunca. Yeah. Não vai crescer Não nunca. vai crescer nunca. A Nana, ela está aqui, sabe, eu agora estou reformado, eu tenho um ministério itinerante Nana está aqui, ela sabe que eu tenho um ministério itinerante. e estou a dar aulas em algumas escolas, Dou aulas em alguns Classe. seminários, classes em algumas em algumas escolas com escolas, alunos, seminários. e sabem, os alunos esticam. Os alunos te fazem crescer, te expandem, Os alunos, sobretudo nesta, eu já tenho 70, vou fazer Los 70. alumnos te esticam, te alargan, expandem, alargam, Engordan. engordam, sim, te expanden. Te expanden. sim, te Yeah. expandem. O te enriquecen. Não, te fazem crescer, te expandir. Sim, expandir. Eso. estica, né? Esticar. Exacto. Eh,
por exemplo, hoje esta nova geração Por ejemplo, esta nueva generación faz muitas perguntas. hace muchas preguntas. E eles são uma geração muito interrogativa, Son una generación que interroga mucho, sobretudo porque eles lidam muito com as plataformas sobre digitais, todo porque tienen las plataformas digitales, redes redes sociais, sociales. etc. Então, há muitos atrativos, muitas, e eles fazem depois Hay perguntas para nós. muchos atractivos que nos llevan a preguntar para nosotros. E, então, Entonces, esta malta nova esta- estica, ajuda. este grupo joven nos expande. Quando, às vezes eu digo a Nana, pá, esta malta, como é que eu vou fazer? Não, mas eles esticam-me. Deixa-me só dar Yo a aqui. veces digo, Nana, no sé cómo voy a hacer con estes jóvenes, pero acabo aprendendo com eles. Com ele, muito mesmo, pelas perguntas que eles fazem. E fazem perguntas incríveis, não é? Hacen preguntas increíbles. Pá, e eu tenho que aprender, tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Às vezes digo, olha, desculpa, eu não sei. Às vezes digo, mira, perdona, Vou não sei, consultar o vou chat consultar- GPT. Vou consultar o chat Graças ao chat GPT. Temos o chat GPT na hora. Sim. Então, vocês sabem, eu tenho 2 filhos, um com 43, outra com 33. 43, outra com Mas 33. aquela geração Pero dos aquela do meu filho geração de mi hijo é uma geração muito analítica. é uma geração muito analítica. É uma geração que nas coisas de Deus É uma geração que nas coisas de Deus eles gostam das coisas muito lógicas, eles les gustam as coisas muito lógicas, muito racionais. muito racionais. Mas uma nova geração que está aí Pero uma nova geração que está ali não é está assim. aí, não é assim. Não é assim. Eles, Não é assim. olha, eles fazem muitas perguntas Eles fazem muitas perguntas sobre o transcendente. sobre o sobrenatural, o transcendente. Sobre o transcendente. Porque é o que eles muitas vezes veem hoje em dia, né? Eles fazem muitas perguntas sobre o Eles transcendente. miram isto E então há querem- 2 formas de lidarmos com isto. É com uma geração que os meus filhos que são muito racionais, muito Há analíticos duas sobre as formas de coisas. lidar com isso. Uma como hago com a geração de meu filho, que são muito racionais. Yeah. E outra que hoje em dia eles são muito focados no transcendente. E outra que No sobrenatural. são muito focados em É. sobrenatural. Eu tenho alunos com 14, 15, 16 anos. Eu tenho alunos com 14, 15, 16 Quando anos. eu falo sobre o sobrenatural de Quando eu falo Deus, sobre o sobrenatural de Deus, parece que eles estão a beber, parece que estão fome. a beber, que estão com Se eu vou hambre. falar as mesmas coisas Sim. àqueles dos 40 anos, Se eu vou assim, falar as mesmas coisas aos que têm eles vão 43 fazer anos, assim, porquê assim? eles vão perguntar, pero por Porquê que assim? Mas como assim? Como assim? Mas não tinha outra maneira de ser. Pero não podia ser de outra maneira. São muito analíticos, São muito analíticos racionais. Então, e racionais. isto para dizer que nós sozinhos Isso para dizer que nós outros solos não crescemos. não precisamos. Nós precisamos de Nós relacionamentos, outros necessitamos de relações. inclusive jovens, para nos Inclusive fazer crescer. jovens, Eu tenho para muita nos gente fazer jovem que crescer. são meus amigos, Eu com tenho quem eu muitos aprendo. jovens que são meus amigos que aprendem comigo. E por último, E por último, cuidar cuidar da nossa saúde. da nossa saúde. Eu cá vi um livro Eu vi um livro que estava aí que era Cuidando. que era cuidando, Ei! honrando a Deus com o meu corpo. Honrando a Deus com o meu corpo. Muito interessante. Caleb, estávamos a conversar que Charles Spurgeon, Eu e Caleb estávamos conversando que Charles Spurgeon, ele foi um grande príncipe dos pregadores. considerado o príncipe dos predicadores, E um dia veio Dwight Moody, e um dia vino Dwight Moody, um grande evangelista, outro evangelista mas americano, um inglês e outro Um americano. vivia em Londres, outro nos Estados E Unidos. Dwight Moody E Moody era gordo, era bem gordo. era bem gordo, Dwight Moody. E então, Então, um dia, quando Dwight Moody chegou ao Sim. templo onde estava Charles Sim.
um dia Moody chegou à capela de Westminster, Yes. onde predicava Spurgeon, e quis fazer uma surpresa para ele. Então, chegou e falou com o Rier que havia, mira, eu sou um amigo, mas quero fazer uma surpresa. Mira, te levo a seu gabinete. Ele o levou ao gabinete e abriu a porta. E aí estava Spurgeon fumando seu cachimbo. Pipa. 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 E Moody olhou, el hermano fuma. Ele falou, sim, e el hermano é gordito, não? Quer uma, quer a outra. Quer uma, quer a outra. São Existe, existe, não é? Pronto, que de facto é importante. Claro, nós sabemos que existe muitas vezes extremos. nisso, Claro, não é? nós outros sabemos que há extremos em isso. Nisso, então, mas precisamos ser equilibrados. Mas necessitamos ser equilibrados. Porque nós vemos muitos pastores hoje em dia Nós vemos muitos pastores hoje em dia a sofrerem problemas graves a sofrer problemas de graves saúde por de não saúde, cuidarem por não cuidar do seu próprio corpo. de não sua é? forma física. Pronto. De seu corpo. E era isto que eu tinha para falar. Bueno, o que queria compartilhar era isso. Se quiserem fazer alguma pergunta, Se querem fazer alguma pergunta, estarei a vosso dispor. o tema foi as tensões em Ministério. ministério. Isto sempre tendremos com os